dar continuidade e a gente vai entrar então no tema das doenças císticas renais, tá? Se vocês entrarem na literatura, vocês vão encontrar vários tipos de classificações, né? Acho que ainda não existe um consenso aí para a classificação das doenças císticas renais. Aí, aqui no caso, né, para a prova do colégio, eu coloquei aqui a classificação da série do Colégio Brasileiro mesmo, tá bom? Que vocês vão encontrar no volume do urinário, tá? Então, a gente vai ver algumas aí, tá bom? Começando pelos cistos corticais, né? Então, os cistos corticais, gente, eles podem ser simples ou complexos, tá? Então, os cistos corticais simples são aqueles que a gente vê no nosso dia a dia, são formações corticais, né? E os cistos, eles não se comunicam com o sistema coletor, tá bom? O conteúdo, ele é seroso, então é aquele que no ultrassom é bem anecoico, a parede é fibrosa, geralmente bem fininha, difícil até de medir a espessura, a incidência aumenta com a idade, então a gente costuma ver mais a partir, então, dos 40 anos de idade, e a etiologia mais provável é decorrente, provavelmente, de uma obstrução de um túbulo, né? E com dilatação, então, proximal à obstrução, tá bom? No ultrassom são ovalados ou arredondados, contornos regulares, paredes finas, lisas, bem definidas, conteúdo anecoico, apresentam esse artefato de reforço acústico posterior. No Doppler, eles não apresentam vascularização e é importante a gente sempre acoplar o modo Doppler nesses pacientes em que a gente encontra uma lesão cística, né? Porque muitas vezes, né, aneurismas, fístulas, né, arteriovenosas, só o modo B podem simular lesão cística, né, e passar despercebidos, tá? Aí o que vai acontecer? A aneurisma, a fístula vai apresentar fluxo, o cisto não, né? Bem, os cistos corticais são classificados como complexos quando não preenchem, então, aqueles critérios que a gente viu, né, para serem classificados como simples. Tá? Então, quando eles não preenchem esses critérios, a gente fala que é um cisto complexo. Então, são aqueles cistos que têm ecos internos, né? Então, são aqueles pontinhos que ficam em suspensão, geralmente são decorrentes de hemorragia ou infecção, então são aqueles cistos complicados que a gente fala, né? Quando apresentam septos, né? Então, se os septos tiverem uma espessura maior que 1 milímetro, eles passam, ou componente sólido, né, eles passam a ser considerados suspeitos e aí você precisa prosseguir a investigação. Quando apresentam calcificações, então essas calcificações, quando fininhas, lineares, né, sugerem que são decorrentes de uma complicação, então complicação geralmente é hemorragia e infecção, porém, quando essas calcificações são espessas, amorfas, irregulares ou associados a componente sólido, considerar como suspeito, né? E aí quando a gente fala que é suspeito, precisa descartar a neoplasia associada, né? Além disso, são aqueles cistos que apresentam paredes espessadas e nódulos, tá? Aqui é um exemplo de um cisto complexo, né? Então é um cisto complicado com infecção, em que a gente vê que o cisto já não é mais anecoica, apresenta, né, debris, né, material em suspensão no seu interior. Este é um cisto que eu acompanhei, que é um cisto hemorrágico, né? Então eu já peguei numa fase que já não era aquele agudão, né? Já é uma fase já que o coágulo já tinha sido parcialmente reabsorvido, porém vocês veem, né, isso daqui é a evolução do mesmo cisto, cronológica, tá? Então, quanto mais crônico for o cisto, maior o componente cístico que vai aparecendo, vai reaparecendo, até que ele volta a reassumir o aspecto cístico, quando todo aquele coágulo, material hemático, foi reabsorvido, tá? O aspecto, então, vai variar conforme a fase evolutiva do sangramento, tá bom? E lembrar, né, que existem esses cistos que têm sais de cálcio no seu interior, que a gente chama de leite de cálcio, né? Então a gente vai ver um cisto que tem um material hiperecogênico no seu interior. Às vezes eles podem formar nível líquido, né? E esse nível, quando você muda o decúbito do paciente, ele pode variar,
tá bom? Então, às vezes, muitas vezes eu vejo descrito como cálculo, calcificação, e não é. Né? Então, é um cisto com conteúdo cálcico, tá? Bem, esses foram os cistos corticais. A gente vai falar agora os cistos do seio renal. Né? Então, os cistos do seio renal, a gente pode encontrar dois tipos, tá? O primeiro é o cisto peripélvico. O cisto peripélvico é aquele que tem origem nos linfáticos. Então, ele tem origem extraparenquimatosa. Tá? Então, se origina dos linfáticos que drenam os cálices. São aqueles cistos que geralmente são múltiplos, bilaterais, né? Menores. E aquele que todo mundo não, é aquele em que muitas vezes a gente fica em dúvida se é hidronefrose, será que é cálice dilatado ou será que é cisto, tá? Então, é o cisto peripélvico que costuma dar essa dúvida, tá? Por quê? Porque são múltiplos, pequenos, né? Geralmente bilaterais, e aí você, né, fica, é cisto ou é dilatação? Às vezes a gente vê descrito como dilatação e não é cisto, né? Então, você vai ter que tentar o quê? Isolar essas formações, você vai acompanhar essas formações e vai ver, a gente já falou, cisto não se comunica com o sistema coletor. Né? Então você vai ver que cada uma dessas estruturas é isolada, diferente do sistema coletor dilatado, da hidronefrose, né? Porque o cálice menor, ele se continua com o cálice maior, que vai desaguar na pelve, então eles são intercomunicados, tá? Então é o que a gente tem que procurar para poder fazer essa diferenciação. O outro tipo de cisto é o cisto parapélvico. O cisto parapélvico nada mais é, gente, do que um cisto que começou a crescer no parênquima, né? Então ele tem origem aonde? Na cortical. Né? Só que ao invés de ele crescer só na cortical, ele começou a crescer para dentro do seio renal, tá bom? Então é um cisto que tem origem no parênquima e que insinua para o seio renal. É um cisto cortical que cresceu para dentro do seio renal, tá? Por isso que ele aparece aqui como cisto de seio renal. Qual vai ser o aspecto do cisto parapiélico? Gente, geralmente únicos, maiores, não comunicam com o sistema coletor, geralmente assintomáticos, ou seja, ele tem um aspecto muito parecido com o do cisto cortical, só que ele cresce, né, se insinuando para o seio renal, tá bom? Então esse é o cisto parapélvico. Complicações desse cisto: hematúria, hipertensão, se ele começa a comprimir estrutura arterial, hidronefrose, né? Devido ao efeito compressivo do local, ele pode ir lá comprimir um cálice, pode comprimir a pelve, causar uma obstrução, né? Infecção e hemorragia, que são complicações aí comuns a todos os cistos, tá bom? Bem, saímos ali dos cistos, né? E vamos falar um pouquinho sobre a doença renal cística adquirida. Tá, aqui a gente vai entrar e falar das doenças císticas renais também, né? Bem, essa doença renal cística adquirida, gente, é aquele que a gente observa nos pacientes renais crônicos, né? Então, esses pacientes têm um rim pequeno, hiperecogênico e que são submetidos a diálise, hemodiálise por longos períodos, né? Então, esse paciente renal crônico submetido a hemodiálise começa a desenvolver cistos renais, né? Quanto maior a duração do tempo da diálise, maior a incidência da doença. Então, eles viram que pacientes que faziam diálise há 6 anos, 50% deles tinham a doença renal cística adquirida. Quando você aumentava esse tempo para 10 anos, quase 100% dos pacientes apresentam, né, a doença renal cística adquirida. Importante saber por quê? Por causa das complicações, né? Alguns, né, podem sofrer transformação neoplásica, então, com carcinoma de células renais, tá? Achados ultrassonográficos, então, rins pequenos, hiperecogênicos, que vão apresentar o quê? Cistos. Né? Cistos de dimensões e ecogenicidade variáveis, desde cistos simples até cistos com conteúdo mais heterogêneo, né? E podem apresentar ainda calcificações intracísticas, calcificações na parede desses cistos ou associado a calcificações distróficas do parênquima renal, tá bom? Então aqui é um exemplo, né? Então é um paciente renal crônico
que apresenta múltiplos cistos, aqui no caso de aspecto simples, tá bom? Então, doença renal cística adquirida. Bem, a gente vai falar agora na sequência das doenças renais policísticas, começando pela autossômica recessiva e depois a gente vai falar da autossômica dominante. Gente, doença renal policística, autossômica recessiva e autossômica dominante são, né, um dos temas aí preferidos para a prova, tá? Então, cai bastante mesmo, tá bom? Então, vamos ver com calma, né, direitinho, para a gente guardar e entender, tá bom? Bem, a forma autossômica recessiva nada mais é do que uma doença que leva a uma ectasia, a uma dilatação dos túbulos renais. Tá? Então, esses túbulos, né, renais dilatados é que vão formar os microcistos, tá bom? É importante lembrar, né, que tem associação com fibrose hepática e doença de Caroli, tá? Bem, o aspecto característico desse rim, né, com doença autossômica recessiva, que a gente fala que é policística infantil, né? São rins grandes, né? E as pirâmides desses rins, né? Pirâmides por quê? Porque onde estão os túbulos ficam hiperecogênicos, né? Poxa, mas é de uma doença policística e fica hiperecogênico? Fica, porque aqui a gente está falando de microcistos, são cistos muito pequenos e a interface acústica entre esses microcistos leva a um aumento de ecogenicidade desses rins, tá? A gente divide em 4 tipos, né? Subdivididos aí em 2 grandes grupos, né? Então, autossômica recessiva perinatal e neonatal, formando um grupo, infantil e juvenil, formando outro, tá bom? Eles têm comportamentos diferentes, né? Então, essas formas perinatal e neonatal apresentam manifestações clínicas graves, né? O óbito geralmente ocorre nos primeiros dias de vida, os rins aqui são grandes, sem função excretora, e é aqui que a gente encontra aquele aspecto característico, né? Então, numerosos microcistos, né? Com distribuição córtico-medular. No ultrassom, o que a gente vai ver? Um aumento difuso da ecogenicidade medular que simula o aspecto do rim esponja medular. Tá? Nas formas infantil e juvenil, o quadro clínico costuma ser mais brando. Tá? Também é decorrente de ectasia tubular e, além disso, a gente pode ter associação com cistos. E é essa forma que se associa mais, né, à fibrose hepática e doença de Caroli. Tá? Então, esses pacientes que têm fibrose hepática, normalmente, né, em 5 a 10 anos, acabam evoluindo para uma hepatopatia com hipertensão portal, tá bom? Bem, há uma tendência, né, desses rins se estabilizarem até os 5 anos de idade, né? Então, esses rins que cresceram grandões, né, eles vão diminuir de tamanho e por volta dos 5 anos se estabilizar. E, em comparação com a forma perinatal e neonatal, tem um número menor de cistos, porém os cistos de dimensões maiores, tá bom? Bem, aqui é um dado que é importante. Quanto mais cedo se manifesta a doença renal, maior o grau de comprometimento renal e menor de comprometimento hepático, né? Então, essa é uma tendência. Claro que existem exceções, né? Quantas vezes, né, a gente já não vi, eu não vi, assim, de nenezinho que nasce com doença autossômica recessiva e já logo de cara a gente já faz o diagnóstico de doença de Caroli, né? Então, esse daqui é um pacientinho que eu fiz na UTI. Já tinha o diagnóstico antinatal, né? No pré-natal já tinha sido feito esse diagnóstico. E aí, o que a gente observa? Um rim grandão. Acho que eu cortei aqui a medida, mas os RN, gente, quando a gente vai fazer ultrassom de RN, o rim do RN mede ali normalmente por volta de 4 e pouquinho centímetros. Tá? Então, esse é o tamanho normal esperado dos rins recém-nascidos, né? Esse nenezinho, cada rim deles apresentava o dobro do tamanho.
né? Media 8 e tantos centímetros, quase 9 centímetros cada um dos rins. Então, comecei o exame com o transdutor convexo, em que a gente observa o quê? Uma hiperecogenicidade, né, das pirâmides renais, então é um grandão, né, hiperecogênico. Porém, nenezinho, a gente consegue muita informação quando se troca o transdutor por transdutor de alta frequência, né? Recém-nascido principalmente, muito fácil, né? E o que a gente observa quando troca o transdutor, né? Os microcistos, né? Então eles se tornam mais evidentes, tá? Então, aqui um caso bem característico de uma doença renal policística autossômica recessiva, tá? Bem, autossômica dominante, que a gente fala que é o do rim policístico do adulto, né? Ele recebe esse nome porque ele tem, né, essa transmissão autossômica dominante. Então, tem, né, uma carga hereditária nele, né? Então, autossômica dominante. Porém, em 10% dos casos pode ocorrer de forma esporádica, né? Então, é aquele paciente que você vai ver, ai, pai e mãe tem doença? Não tem, mas ele tem, né? Então, ele caiu nesses 10%, tá bom? Metade, pelo menos, desses pacientes evolui na fase crônica para insuficiência renal. Então, esses são pacientes, né, esses 50% que evoluem para insuficiência renal, que entram para a fila do transplante, tá bom? 50% desses pacientes apresenta cistos em outros órgãos associados, fígado, pâncreas, baço, pulmões. Além disso, 10 a 30% apresentam aneurismas, né, intracranianos ou de aorta. Tá bom? Na maioria das vezes é bilateral, porém existe uma forma, né, de doença renal policística autossômica dominante unilateral, em que você tem comprometimento de um dos rins apenas, tá? Não é o habitual. Geralmente o que a gente vê é o comprometimento bilateral mesmo. E inicialmente a gente vai começar a ver alguns cistos em meio ao rim normal. Com a evolução vai aumentando o número e o tamanho desses cistos, até que chega uma hora que a gente tem dificuldade de identificar o parênquima, né? Então ficam aqueles rins enormes, né, grandões, 20, 30 centímetros, né, e de contornos lobulados com múltiplos cistos, tá bom? As principais complicações são infecção e hemorragia, né? Nesses casos, os pacientes podem referir dor lombar, hematúria, né, massa palpável, infecção urinária. Nesses casos em que os pacientes se queixam de dor crônica, né, geralmente associado que é a compressão, né, então aquele rim grandão ou um cisto grandão começa a comprimir as estruturas adjacentes, né, tem indicação de você intervir fazendo a alcoolização desses cistos maiores. Tá? A dor aguda geralmente, né, indica o quê? Que algum dos cistos teve hemorragia, né? Então, sangramento intracístico. Bem, são critérios ultrassonográficos para diagnóstico em pacientes menores que 30 anos, pelo menos 2 cistos, né, uniobilaterais, entre 30 e 60 anos, 4 cistos em cada rim, mas a gente já viu, né, que é fundamental que o histórico familiar, né, porque a gente já viu que 90%, né, é de transmissão hereditária, tá bom? No ultrassom, a gente vai ver rins aumentados. Às vezes a gente tem dificuldade de medir o tamanho desse rim, porque ele não cabe, né? Na nossa tela ali, o nosso aparelho não tem a capacidade de medir ele de polo a polo. Múltiplos cistos de dimensões variadas, né? Esses cistos, na maioria das vezes, vão ter paredes finas de conteúdo anecoico, porém, né, eventualmente pode encontrar conteúdo iso ou hiperecogênico naqueles cistos que complicaram, tá? E como todo cisto, né, ao Doppler não apresenta um fluxo, tá bom? Bem, a gente vai falar um pouquinho dos cistos renais nas síndromes neurocutâneas ou facomatosas, também assunto recorrente de prova, tá bom? A gente vai ver esclerose tuberosa e síndrome de von Hippel-Lindau, tá bom? Bem, a primeira delas é a esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa é uma doença hereditária multissistêmica, né, com esse formato autossômico dominante de transmissão. Esses pacientes vão apresentar adenoma sebáceo, convulsão, retardo mental e, de novo, 50% dos casos apresenta manifestação esporádica. Então, você pode ter paciente
com esclerose tuberosa sem antecedente familiar, tá bom? Bem, a gente viu que é uma doença multissistêmica, mas o nosso foco aqui é o rim. O que a gente observa no rim desses pacientes com esclerose tuberosa? Gente, 80% desses pacientes vão apresentar angiomiolipoma, tá? Então, angiomiolipomas associados a cistos, por isso que ele está aqui, né, na aula de cistos. Angiomiolipomas associados a cistos, manifestações extrarrenais, lesões do sistema nervoso central, rabdomioma cardíaco, pólipos intestinais e lesões musculoesqueléticas. Bem, no rim, quais são os achados que a gente pode encontrar? Cistos renais, tanto corticais quanto medulares, porém o que faz a gente pensar, né, na hipótese de esclerose tuberosa é a presença desses nódulos sólidos hiperecogênicos, né, sugestivos de angiomiolipoma. Tá bom? Então, geralmente são múltiplos, né? As dimensões podem variar, então a gente vê aqui um bem pequenininho, aqui um pequeno, mas nem tanto, aqui um maior, né, com componente exofítico, e aqui já um bem grandão, né? Então, com componente exofísico maior do que o intrarrenal. Tá? Então, é a presença desses angiomiolipomas, né, que nos faz pensar em esclerose tuberosa. A gente já viu que uma grande porção, 80% deles, pacientes vão apresentar angiomiolipoma. Tá? Quando a gente entrar no capítulo de tumores renais, a gente vai falar com mais detalhes sobre o angiomiolipoma. Tá bom? A outra facomatose é a doença de von Hippel-Lindau, tá bom? Também tem a transmissão autossômica dominante e aqui é a mesma coisa, também tem predisposição a cistos e tumores renais, porém qual que é a diferença? É o tumor renal. Né? Esclerose tuberosa, o tumor renal é o angiomiolipoma, que é um tumor benigno. No von Hippel-Lindau, gente, é o carcinoma de células renais, tá? Que é um tumor maligno. Tá bom? Esses pacientes apresentam lesões em múltiplos órgãos, né? Então, angiomas retinianos, hemangioblastomas do sistema nervoso central, feocromocitomas, tumores pancreáticos, tumores neuroendócrinos, tá bom? A condição maligna mais comum associado, né, é tumor renal, que é o carcinoma de células renais, pode ser observado em 25 a 45% desses pacientes. Existem trabalhos mostrando que mesmo os cistos que a gente fala que são normais, né? A gente classifica como cisto simples nesses pacientes. Se você for fazer uma avaliação microscópica, você encontra microfocos, né, de tumores. Tá? Então, são pacientes, né, que precisam de um acompanhamento seriado. Eles precisam ser acompanhados. Tá? Bem, o ultrassom é um método de triagem nesses casos. Né? Por quê? Ó, pensa bem. Você tem um paciente com cistos renais. Os cistos no ultrassom aparecem anecoicos. Né? Então, quando você coloca lá um nódulo hiperecogênico, que nem o angiomiolipoma, é fácil de ver. Né? Porém, quando você coloca lá um nódulo, às vezes bem pequeno, hipoecogênico, no meio daqueles cistos, fica difícil de ver. Então, esses nódulos, né, de carcinoma de células renais nesses pacientes com doença de von Hippel-Lindau, pelo ultrassom, às vezes é difícil, é trabalhoso. É por isso que aqui, no caso, é um método de triagem, tá bom? A gente vai ver o quê? Múltiplos cistos renais, desde simples até complexos, e nos pacientes que tiver tumor renal, a gente vai procurar o quê? Nódulo. Né? Você vai procurar nódulo sólido. Então, essa procura de nódulo sólido, que muitas vezes é hipoecogênico no meio de um monte de cistos, às vezes é mais complicado, tá? Bem, rim esponjomedular é outra entidade que a gente estuda aqui no capítulo das doenças císticas, tá bom? Bem, o rim esponjomedular é uma anomalia de desenvolvimento, né? Ocorre em 1 para 5 mil nascidos e, na maioria das vezes, 75%, né, acomete de forma bilateral os rins, tá bom? O que é o rim esponjomedular? Você tem dilatação dos túbulos coletores, então, dilatações císticas dos túbulos coletores das pirâmides renais associadas a cistos. Se você olhar a imagem, né, que eu mostrei ali no rim, na doença renal policística autossômica recessiva, é muito parecido.
não é? Por quê? Porque são dilatações também císticas dos túbulos coletores, tá bem? Você pode ter calcificações ou cálculos associados. Nesse caso, a gente não fala mais em rim esponjomedular. Quando você tem calcificação, né, a gente já fala em nefrocalcinose, né, que a gente já vai entrar nesse tema também. Os cistos nesses pacientes podem variar de 1 a 8 milímetros. No ultrassom, as pirâmides renais são hiperecogênicas e bem delimitadas, né? Lembra muito o aspecto daquele rim, então, que eu falei, autossômico recessivo policístico, né? O problema o que é? É a diferença de idade, né? Um ocorre em neonato perinato e esse daqui é de adulto, tá bom? Outra doença é o rim displásico multicístico, multicístico displásico, displasia cística renal, displasia renal cística. Gente, são todas denominações diferentes para a mesma doença, tá bom? Mas vocês vão encontrar aqui o displásico nessa palavra, tá? Bem, é a doença cística mais comum da infância. Então, na criança, né, a doença cística mais comum é o rim displásico multicístico displásico, tá bom? Bem, esse rim é um distúrbio, na realidade, adquirido. Então, você tem um insulto que leva, sei lá qual, insulto pode variar, que leva a uma obstrução completa do ureter durante a nefrogênese, tá bom? Então, como você teve uma obstrução do ureter, né, o parênquima, ele não se desenvolve, né? Então, no local você vai ver o quê? Cistos, múltiplos cistos que substituem o parênquima. O aspecto no ultrassom, ele é variável. Então, você pode ter rins pequenos com alguns cistos, né? Até aqueles rins multicísticos, né, com aspecto semelhante aqui a cachos de uva, que é o aspecto mais característico, tá bom? Não se identifica a pelve, porque ela é atrésica. Ureteres e vasos não são identificados, né? São atróficos. Pode ser uni ou bilateral, quando é bilateral é incompatível com a vida. E se é unilateral, aquele rim contralateral, ele fica predisposto a outras anomalias também, tá bom? Então, refluxo, ele é mais propenso a refluxo, podemos ter estenose da JUP, tá bom? Esse é o aspecto, um dos aspectos, tá bom? Então, às vezes você encontra cistos maiores em menor número, né, cistos menores. Outras vezes você encontra cistos bem grandes com vários cistos. Cistos não, rins, bem grandes com vários cistos. Então, o aspecto pode variar, tá bom? Bem, existem aqueles cistos renais induzidos por drogas ou toxinas, né? Então, com especial atenção aqui para o lítio, né? Então, o lítio, ele é nefrotóxico, né? Então, produz uma nefropatia, né, crônica, naqueles pacientes que fazem tratamentos prolongados. E o que a gente vai ver são múltiplos pequenos cistos de localização tanto cortical quanto medular. Quando muito pequenos, esses cistos podem passar despercebidos, né? E como quadro clínico, esses pacientes vão apresentar diabetes insípido e doença renal crônica, tá? Doença renal glomerulocística é outra doença, né? É uma forma rara, esporádica ou autossômica dominante, né? Pode estar associado a outras doenças como esclerose sistêmica progressiva, síndrome hemolítico urêmica, púrpura de Raynaud-Schlein, lúpus eritematoso sistêmico, predomina em neonatos e crianças e pode levar a graus diferentes de disfunção renal, né? No ultrassom a gente vai ver como rins de dimensões normais, né? Com aumento da ecogenicidade cortical e medular. Nesse caso, os cistos, né, tendem a ser exclusivamente corticais